Vamos começar fazendo uma margem na nossa folha. Essa margem vai ter 2 centímetros. Para isso, você vai colocar o 0 no canto da folha, marca o número 2, e depois você vai ligando esses pontinhos por toda a folha, até que o seu molde fique desse jeito aqui. Agora que eu fiz a margem nessa parte de cá, eu vou fazer na parte de cima. Novamente, repetir o mesmo processo, marcar do 0 em diante 2 centímetros, marca vários pontinhos e depois só ligar todos eles. Agora, a partir dessa quina, dessa junção das margens, eu vou marcar daqui em diante 6 centímetros. Eu vou marcar esses 6 centímetros a partir da margem, por toda a folha. E depois eu vou ligar todos esses pontilhados dessa maneira. Se você quiser usar uma régua maior, fica mais fácil. Agora que a gente já deixou esse espaço, o molde vai ser feito dessa linha em diante. Ou seja, esse pedaço aqui que a gente acabou de fazer, no momento, nós não vamos usar. Nós vamos começar marcando a cintura. Ela vai começar nesse cantinho em diante e eu vou marcar 18 centímetros. A marcação vai ficar dessa maneira aqui, daqui para cá 18. Agora, em pé, dessa quina em diante, nós vamos marcar um tamanho de 18 centímetros também. Agora, nessa direção que nós marcamos a altura do quadril, né, nós vamos marcar o quadril. Para isso, nós vamos alinhar a régua esquadro no canto da nossa linha, né? Por exemplo, se a régua estiver um pouquinho para fora, tá torto. Se ela estiver um pouco para dentro, também tá torto. O ideal é que ela fique encostadinha na linha. Por exemplo, aqui eu tenho uma régua esquadro retangular, mais comprida. Eu tenho essa régua esquadro mais quadrada, mas todas elas se ajustam perfeitamente com o canto do papel. Justamente porque o papel também vem com o esquadro pronto no canto, né? Um ângulo de 90 graus. Eu vou alinhar o cantinho da régua com o cantinho da margem e vou marcar uma linha reta nessa direção, de 25 centímetros. Agora, nós vamos ligar o canto da cintura com o cantinho do quadril. Agora, nós vamos marcar a altura do gancho, ela vai começar aqui dessa quina, em linha reta para baixo, um valor de 32 centímetros. E nessa direção, nós vamos novamente alinhar o esquadro, fazer uma linha reta de 25 centímetros e vamos ligar esses dois cantinhos aqui. Agora que nós já fizemos essa marcação, nós vamos fazer o gancho. Para isso, é só completar esse espaço que nós deixamos lá no começo. Você tem que fazer uma curva suave, como eu acabei de fazer com o lápis. Você também pode usar o lápis para ficar mais fácil. Não precisamos fazer ela tão acentuada dessa maneira. Também não podemos fazê-la muito reta. O certo é fazer uma curva suave. Caso você possua uma régua de cavas e ganchos, nós vamos usar o lado de dentro da régua para fazer a curva do gancho da frente. E agora já podemos ir para a próxima etapa, que é marcar o comprimento da calça. Como o meu papel não tem tamanho suficiente, eu vou cortar um pedaço aqui do lado e emendar. Depois de emendar o papel, eu vou continuar a margem e a linha do gancho que a gente tinha feito lá anteriormente. Agora sim, eu posso marcar o comprimento da calça, ela vai começar bem dessa quina, em linha reta para baixo. Vou usar a fita métrica porque a régua não tem tamanho suficiente. E eu marquei um comprimento de 104 centímetros. Nessa direção, eu vou marcar a largura da barra da calça. Como é uma calça wide leg, ela vem acompanhando a direção do quadril, por isso eu vou marcar a mesma quantidade do quadril, 25 centímetros. Agora, é só ligar essa linha até a direção do quadril. Como a minha régua não tem esse tamanho todo, eu vou estar usando a fita métrica para fazer essa marcação. É só você conectar um ponto ao outro, marcar um tracinho no meio da fita e depois usar a régua para ligar todas as linhas. Essa parte de dentro a gente também vai precisar ligar. Eu tenho uma régua um pouco maior, eu vou usar o auxílio da régua mesmo. Mas caso você não tenha uma régua grande, você pode fazer o mesmo esquema com a fita métrica que eu acabei de ensinar. A primeira adaptação que vamos fazer é entrar um pouco a calça na parte da frente. Para isso, nós vamos medir 1,5 dessa linha em diante e depois disso eu vou ligar ele até este ponto. Eu vou marcar novamente 1,5 cm, só que daqui para baixo. Essa parte de cima eu vou apagar porque ela não vai mais fazer parte da calça.
Depois disso, é só ligar este ponto até a quina da calça. Como eu tirei 1,5 cm, eu vou acrescentar ele na lateral. Depois disso, nós vamos colocar 2 centímetros para o zíper na parte da frente, visto que esta calça tem zíper. Para isso, é só medir 2 centímetros em diante dessa linha que a gente acabou de fazer. Vai fechar ela embaixo. Vou escrever aqui que é 2 centímetros para o zíper e vou fechar ela aqui em cima também. Depois que eu fiz essas marcações, eu vou passar uma canetinha só para ficar mais claro para você aonde está a nossa calça agora, olha. Aqui na lateral, nós vamos arredondar melhor essa quina, para nossa calça não ficar com um bico do lado, tá bom? Agora sim podemos passar para a parte do cós. O cós ele vai ter 4 centímetros e essa calça tá na cintura alta. Então, daqui para baixo eu vou medir 4 centímetros e essa marcação do nosso cós. Agora, nós vamos colocar os centímetros de costura. Eu vou adicionar 1 centímetro a partir do molde. E conforme eu vou curvando, a régua vai curvando junto. A gente não precisa colocar os centímetros onde tem o zíper, pois o zíper já está incluído. Daqui para cima, a gente vai colocar um cós, por isso precisamos acrescentar 1 centímetro na parte de cima para ter tecido para encaixar dentro do cós depois. Então, você pode fazer do jeitinho que eu estou fazendo aqui. Nas laterais, nós vamos colocar 1,5 centímetro, pois caso você queira folgar a calça, tem um espacinho maior. Vai marcar toda a lateral. Na bainha, nós vamos acrescentar 4 centímetros, pois eu quero fazer uma bainha bem larga. Você pode estar sempre anotando a quantidade de centímetros de costura que estamos deixando. Assim, na hora da costura, vai ficar mais fácil consultar quanto nós podemos usar. Nessa parte de dentro da perna, também vou colocar 1 centímetro. O nosso molde da frente está totalmente pronto, por isso eu já posso cortar. Eu vou cortar exatamente na linha que eu acabei de fazer, na linha da costura. Ou seja, quando a gente for cortar o tecido, não precisa deixar nenhum espaço a mais, pois o necessário para a costura já está todo no molde. Também vou escrever que esse é um molde de calça wide leg, que é o molde da frente. A primeira coisa que você vai fazer é medir a largura que você quer o bolso aqui em cima. Eu uso 4 centímetros. E o comprimento desse bolso na direção do quadril. O bolso ele pode ser curvado, pode ser reto, fica a seu critério. Para essa calça eu vou colocar ele curvado. Vou escrever que essa é a linha do bolso. Aqui embaixo, olha, eu posso passar direto a linha, tá bom? Não tem problema. E essa marcação, ela só fica no molde. O molde do bolso mesmo nós vamos fazer agora, tá bom? Para isso, você vai colocar um papel embaixo do seu molde e vai contornar a lateral do molde, do jeito que eu acabei de fazer. Tá vendo? Contornei. Depois disso, eu vou marcar as duas pontas do bolso, embaixo e em cima. E vou usar a mesma régua para ligar esses dois pontos. Agora vamos falar sobre a profundidade do bolso. Por exemplo, se eu quero um bolso que caiba a minha mão, se eu quero um bolso que caiba um pouco do celular, se eu quero um bolso tão fundo que o celular fique todo para dentro, é a gente que decide. No meu caso, eu quero um bolso mais assim para dar um charminho, mas não precisa ser tão fundo o bolso, tá bom? Quando a gente põe a mão nessa direção e não assim, ó. A mesma coisa sobre objetos que a gente coloca no bolso. A gente não quer ficar pegando eles assim de canto. É muito ruim fazer esse movimento. Então, para que isso não aconteça, quando a gente for marcar o bolso, olha, ele precisa ter esse formato. Essa ponta precisa ser sempre mais alta. Ele não pode ser assim reto, senão as coisas vão cair aqui no cantinho. A forma correta seria assim, esse canto um pouco mais para cima e essa parte de baixo, nessa frente, sendo a ponta maior de todas. Depois disso, é só a gente cortar. E olha que interessante que ficou o nosso bolso. Eu vou colocar uma anotação de que esse é o nosso gabarito e vou passar esse molde para um outro papel. Esse papel aqui caberia perfeitamente, mas eu vou usar ele para fazer o cós daqui a pouco, então eu vou ter que sacrificar um pedacinho do meu bolso. Mas é só você contornar o bolso para outro papel, só isso. Vou cortar ele aqui porque esse outro tá de tamanho diferente, né? Mas o importante é que os dois moldes tenham exatamente o mesmo tamanho. Um vai ser o nosso molde de fato e o outro o nosso gabarito.
Depois disso, é só escrever no molde e agora nós já podemos começar a fazer o molde das costas. Para fazer o molde das costas, nós vamos começar deixando uma margem da nossa folha de 2 centímetros, como nós fizemos no molde da frente. No entanto, na parte de cima, nós vamos deixar uma margem um pouco maior, de 4 centímetros. É só colocar o 0 no cantinho da folha e marcar 4. Depois a gente vai ligar os pontos e assim a gente tem uma margem um pouco maior aqui em cima, tá bom? Agora, a partir da margem, ou seja, dessa quina em diante, nós vamos estar marcando o gancho das costas. Nesse caso, eu vou marcar aqui 10 centímetros e meio. Vou fazer isso por toda a folha. Depois é só ligar esses pontos até lá embaixo. E agora que a gente já deixou o espaço do gancho, nós podemos começar o molde daqui para frente. A primeira coisa, vamos marcar a cintura, não é daqui em diante, 18 centímetros. Em pé, nessa direção, nós vamos marcar a altura do quadril, novamente 18 centímetros. Agora, nessa direção, vamos marcar o quadril. E essa régua, tá vendo? Ela não me dá uma precisão. Não sei se é assim. Como é que eu vou saber se tá reto? Para isso, a gente usa a régua esquadro, como eu acabei de mostrar para vocês, né? Tem essas duas opções, mas existem outros tamanhos. Para você conferir, é só ver se ela pega certinho no canto da folha. Agora é só colocar o canto do esquadro no canto da linha, desse jeito aqui. Lembrando que se ela tiver um pouco para fora, está torto. Se ela tiver um pouco para dentro, está torto. Para ficar retinho, ela tem que estar alinhado com a nossa linha, tá bom? Agora sim, podemos marcar a linha do quadril e dessa vez vou marcar com 26 centímetros. Se você não tiver um esquadro, para conferir se está retinho, é só você medir daqui para cá e daqui para cá. Ambos têm que dar a mesma numeração, tá bom? Agora vamos marcar a altura do gancho, ele vai começar daqui de cima em diante, linha reta para baixo, 32 centímetros. E nessa linha, nós vamos novamente marcar o quadril. Para isso, eu vou usar a régua esquadro, alinhar o cantinho dela e fazer uma linha reta de 26 centímetros. Depois disso, a gente vai ligar as laterais do molde, né? Eu vou usar essa régua curva aqui, mas não se apegue muito a isso, que a gente vai mexer aqui daqui a pouco, tá bom? Então, vou ligar de um para o outro, depois a gente mexe melhor nessa região aqui, viu? Até porque daqui a pouco nós vamos fazer algumas pences aqui e tudo mais. Agora nós vamos completar o gancho, para isso é só dar continuidade a essa linha reta, usando aquele espaço que a gente deixou no começo. E depois disso, nós vamos fazer a curva do gancho das costas. Novamente, você vai tentar fazer suave aí de lápis. Lembrando que não pode ser uma curva tão acentuada, como por exemplo assim, olha, um L. Não pode também ser muito reta, precisa ser uma curva suave. Se você possui a régua de cavas e ganchos, você pode estar usando esse lado para o lado das costas. Pode fazer de lápis e quando se sentir segura para passar uma caneta ou escurecer a linha, fique à vontade. Agora que o gancho já foi riscado, nós vamos marcar o comprimento da calça. Apenas lembrando que eu estou usando um papel muito pequeno, vou precisar emendar o meu papel. Para isso eu vou cortar aqui na lateral, vou emendar embaixo e vou completar novamente as linhas de margem e de gancho. Se esse for o seu caso, é só você repetir o processo. Se o seu papel for grande o suficiente, não precisa fazer nada disso. Agora que eu aumentei o papel, eu vou marcar o comprimento da calça, marcando desde lá de cima, depois da margem, né, claro, até o tamanho de 104 centímetros. Nessa direção, eu vou marcar a largura final da calça. Para isso, eu vou colocar o esquadro aqui embaixo, fazer uma linha bem retinha e vou marcar novamente 26 centímetros. Agora, eu vou ligar o canto da barra da calça no canto do quadril. Novamente, olha, em vez de usar essa régua, que ela não tem tamanho suficiente, mesma coisa em caso de estar usando uma régua menor, eu vou usar a fita métrica de ponta a ponta e marcar um tracinho no meio. E agora, olha, mesmo com uma régua pequena, eu consigo fazer essa ligação. No lado de cá, eu vou usar essa minha régua grande mesmo, como eu já tinha feito no molde da frente. Deixa eu só ajeitar que ficou meio abaloado aqui. Agora, o nosso molde base da calça está pronto, que nós vamos fazer daqui em diante é a modelagem. E o primeiro ajuste é para acinturar melhor a calça. Para isso, a gente vai marcar daqui em diante 2 centímetros, vai ficar dessa maneira aqui, e nós vamos ligar ele para essa quina.
desse jeito aqui. Agora, daqui pra cima, nós vamos novamente subir 2 centímetros, tá? Só ligar ele dessa forma. Esse espaço ali que a gente tirou, nós vamos acrescentar no lado de cá. Então, você vai marcar 2 centímetros nessa quina e depois é só ligar de uma ponta para outra, dessa maneira aqui. Ou seja, antes nossa calça estava nessa direção, agora ela está nessa outra que acabamos de fazer. Vamos fechar a lateral da calça normalmente e agora nós precisamos fazer o arredondado do bumbum nas costas. Para isso nós vamos fazer uma pence. Você vai colocar dessa marcação que acabamos de fazer em diante, vai fazer as seguintes 3 marcações: 6,5, 7,5 e 8,5. Aqui embaixo, você pode ir mais no olhômetro, pode deixar 4, 3 ou 2 dedos, o importante é não chegar até essa linha, tá? Deixa um espacinho para cima. Você vai medir daqui em diante 8,5. Depois vai ligar os 3 pontos para esse que acabamos de fazer. Para que vai servir essa marcação? Quando a gente for costurar, nós vamos fazer uma costura desse jeito aqui, ó, afinando ela. E veja como que no próprio papel já faz o arredondado do bumbum nas costas. Então essa pence, ela é para encaixar melhor no corpo. Quando a gente faz a pence, a gente diminui 2 centímetros, tá vendo? Então a gente precisa acrescentar ele aqui do lado para não faltar tecido. É só marcar daqui em diante 2 e fechar ele aqui do lado. Vou até escrever 2 centímetros da pence para não confundir. Agora que eu já marquei tudo que precisava, eu vou passar a canetinha para você entender aonde está a nossa calça. Eu também vou escurecer mais a pence. Agora nós vamos fazer a marcação do cós, do mesmo jeito que a gente fez na frente. Vai marcar daqui para baixo 4 centímetros, que é o tamanho do cós que nós planejamos. Vai marcar em vários pontos. E depois vai ligar de um para o outro, vai fazer uma linha reta nessa direção. Não precisa se preocupar com respeito à pence, tá bom? Pois eu vou fazer esse molde do cós separado. Agora nós vamos colocar os centímetros de costura. Preste bem atenção, porque como tem muita linha, tá bom? 1 centímetro. Coloca o 0 na linha e vai marcando 1. Não é cruzado, ó, não é cruzado. A linha do 0 tem que ficar certinho com a linha da calça, tá vendo? Conforme eu for girando, a régua vai girando junto, pra gente colocar 1 centímetro paralelo, tá? Depois disso, é só ligar todos os pontos. Vou escrever 1 centímetro aqui dentro de costura, pra me lembrar depois quanto que eu deixei. Vai fazer isso em volta da calça toda. No caso, nessa parte de cima, nós também vamos deixar 1 centímetro para encaixar no cós, igual fizemos no molde da frente, tá bom? Vou escrever aqui 1 centímetro de costura. Já nas laterais, nós vamos deixar 1,5, que é o mesmo tamanho que deixamos no molde da frente. Essa marcação é feita até lá embaixo. Depois disso, eu vou marcar a bainha também com 4 centímetros de costura. E a parte de dentro da calça eu vou colocar 1 centímetro. Depois disso é só você escrever que esse é o molde da calça wide leg, que é o molde das costas, coloca um coraçãozinho para mostrar seu amor pela costura. Pode cortar o seu molde e olha como ficou o molde completo. Vamos fazer o molde do cós? Para isso eu vou igualar aqui o meu papel, que ele tá fora de esquadro. Para você saber se ele tá no esquadro é só colocar a régua no canto. Ela tem que pegar certinho com o formato da régua. Depois disso, eu vou medir da ponta do molde em diante 40 centímetros. E daqui para cima, nessa direção, eu vou marcar 16 centímetros. Na ponta de cá, eu também vou marcar 16 centímetros. E depois disso, é só ligar um ponto para o outro, dessa maneira aqui. Agora que eu já marquei essa linha de cima, eu vou marcar novamente 40 centímetros nessa direção para fazer um retângulo bem certinho. Depois só fechar aqui no cantinho. Vou escrever que aqui é a dobra do tecido e deixar anotado que esse aqui é o cós. E depois é só cortar. Vamos fazer o molde da braguilha? A braguilha é o tecido que a gente vai colocar por baixo do zíper depois. Antes de mais nada, eu vou colocar o papel em esquadro. Para isso, é só colocar a régua em cima do papel, contornar esse lado quadrado da régua e depois só cortar nessa linha. Assim, a gente vai colocar o canto do papel em esquadro de novo, como se tivesse vindo de fábrica assim.
Agora sim, eu já posso começar fazendo o meu molde. Eu vou medir desse canto em diante uma largura de 10 centímetros. E em pé, nessa direção, eu vou marcar um tamanho de 18 centímetros. Depois disso, é só fechar ele aqui, cortar e vou escrever aqui que é a braguilha. Na próxima aula, você vai aprender a cortar e posicionar corretamente o tecido e o molde. Te espero lá!